Sejam bem-vindos ao curso Daniel, Linha do Tempo. Neste curso nós iremos mostrar a profecia do capítulo 9 de Daniel. Esse capítulo ele fala sobre a profecia das 70 semanas que foram estabelecidas sobre o povo judeu. Esta profecia permite incluirmos o conteúdo profético na linha do tempo, uma vez que nos dá indicações em relação a fatos que irão ocorrer e identifica pontos de referência. Então, essa profecia ela é muito importante porque de todo o conteúdo profético que nós temos na Bíblia, não existe uma profecia que dá uma linha do tempo. Então, por exemplo, Apocalipse cita vários fatos que vão acontecer, mas ele não mostra, ele não indica exatamente a linha do tempo. Então, para que nós possamos entender Apocalipse, nós precisamos, ao saber a linha do tempo, saber quando vai ocorrer, nós precisamos dessa profecia para que nós possamos entender quando vai acontecer os eventos contidos no Apocalipse. Então isso foi só um exemplo. Então essa profecia ela é muito importante. Fique conosco até o final, assista até o final desse curso, que vai ser muito interessante para você. Nós teremos aqui nesse bloco o conteúdo programático do curso. Então o conteúdo programático é o seguinte: como obter conhecimento profético, montar o conhecimento profético, construção da linha do tempo, túnel do tempo, principais referências bíblicas, convergência profética, momento histórico de Daniel 9, os cativeiros de Israel, exílio na Babilônia, profecia das 70 semanas, gráfico das 70 semanas, eventos das 70 semanas, leitura de Daniel 9, de 24 a 27, pontos de referência, confirmação dos pontos de referência, reinado do anticristo, identificando o tempo da tribulação, identificando a perseguição aos cristãos, identificando a proteção e a fuga, término da assolação desoladora, início e término da 70 semana, tempo de funcionamento do templo, bodas, taças, batalha do Armagedon e conclusão. Então, este será o conteúdo programático do nosso curso. É importante que você reserve um tempo para fazer esse curso, porque esse curso não é um vídeo de 10 minutos, ele exige um determinado tempo para que você possa aprender o conteúdo profético. Então nós vamos falar, dizer o que vai acontecer no período e vamos mostrar as referências bíblicas, ou seja, vamos ler as referências bíblicas para que tudo aquilo que foi falado seja embasado. Tudo aquilo que foi falado nós vamos mostrar da onde nós tiramos. Então é importante que você reserve um tempo para estudar esse curso, para assistir esse curso. Por que esse curso é importante? Ele é importante porque ele mostra o que vai acontecer no final dos tempos. E é importante que você saiba isso. Sabendo o que vai acontecer no final dos tempos, você poderá se planejar, você poderá programar melhor a sua vida. E também se preparar para passar o tempo da tribulação. Como obter o conhecimento profético? Então, antes de começar a falar sobre Daniel 9, eu vou falar um pouco de como se obtém o conhecimento profético. É preciso montar as partes do conhecimento profético semelhante à montagem de um quebra-cabeça. Para obter o conhecimento profético, é necessário juntar o conteúdo de várias profecias e de textos proféticos, como por exemplo Mateus 24 é um texto profético. Então a profecia, o conhecimento profético, você não vai achar na Bíblia tudo escrito direitinho, é assim assado. Não, você não vai achar dessa forma. O conhecimento profético ele está em várias profecias, então você tem que pegar o conteúdo de várias profecias e ajuntar esse conteúdo para você obter o conhecimento profético. E algumas profecias ainda estão em linguagem simbólica, então você tem que decodificar essa linguagem simbólica, então você tem que conhecer o conhecimento que está escrito nos livros proféticos. Nos livros proféticos tem a decodificação desses símbolos, e a partir daí você vai obter o conhecimento profético. Então é a reunião de várias profecias, cada um tem um pouquinho, tem um pedacinho da profecia, e aí você juntando isso, você tem o conhecimento profético. Montagem do conhecimento profético. Então, para fazer esse curso, eu utilizei
as passagens das profecias de Daniel, utilizei Mateus 24, utilizei textos do Apocalipse e utilizei textos de Tessalonicenses. Logicamente que eu não vou utilizar todos os textos, porque esse curso é somente sobre linha do tempo. Então, lógico, se quisermos obter mais informações, nós temos mais informações, nós podemos ter mais conteúdo nos informando sobre o que vai acontecer nos finais dos tempos. É só nós, vamos dizer, termos tempo para estudarmos essas profecias e textos proféticos. Aqui neste curso nós vamos nos balizar na linha do tempo. Depois você poderá, tendo essa linha do tempo, agregar mais conhecimento, mais informações sobre esse período, lendo as profecias. Construção da linha do tempo. Então, para construir a linha do tempo, nós vamos utilizar Daniel, Mateus, Apocalipse, Tessalonicenses e montar esse quebra-cabeça. Cada parte da Bíblia tem uma informação importante. O Apocalipse não tem uma linha do tempo, mas possui um conteúdo muito rico, tem bastante informação, mas não contém linha do tempo. Então, muitos teólogos, eles tentam montar uma linha do tempo em cima de Apocalipse e acabam se perdendo. A linha do tempo está em Daniel 9, nós temos que nos balizar em Daniel 9. Então, quando a pessoa for estudar o Apocalipse, por exemplo, ela tem que trazer o conteúdo, todo aquele conteúdo de Apocalipse e colocar na linha do tempo de Daniel 9. Porque se ela for tentar trabalhar numa linha do tempo de Apocalipse, ela vai se perder. Ela vai se perder completamente. Por quê? O Apocalipse não tem linha do tempo. A linha do tempo está em Daniel 9. Cada profecia acrescenta um pouco de detalhe ao conteúdo profético, e assim nós podemos montar um cenário do que ocorrerá naquele período, como serão desencadeados os acontecimentos, e também nós poderemos saber quando tudo vai acontecer através da indicação de pontos de referência. Então, a grande importância do Apocalipse, do Daniel 9, é que Daniel 9 nos dá os pontos de referência. E esses pontos de referência eles são confirmados em outros textos bíblicos, como Mateus 24. Então, por exemplo, Jesus cita Daniel 9. Com isso, vocês verão que ele está balizando um ponto de referência que vai ser muito importante para que nós possamos colocar o conteúdo profético na linha do tempo. Túnel do tempo. Daniel 9 vai transportar você para o último período de 7 anos da era em que vivemos. Vai mostrar para você o que vai acontecer nesse período. Em Daniel 9, o futuro é delimitado. Tudo será visto como uma visão de raio-x. Então, Daniel 9, ele mostra o último período de 7 anos da era em que nós vivemos. Só que tudo é muito bem delimitado, porque quando nós entrarmos nesse período, nós já saberemos o futuro, porque tudo está muito delimitado. Hoje, por exemplo, se perguntar para mim, você sabe o futuro? Não, eu não sei exatamente o futuro, eu sei o que vai acontecer num futuro remoto, eu sei que vai ocorrer a vinda de Cristo e tal, nós sabemos de forma remota, sabemos que vai acontecer. Mas, quando nós entrarmos em Daniel 9, o que vai acontecer? Quando nós entrarmos nesse período de 7 anos, nós vamos saber exatamente aquilo que vai acontecer, porque a quantidade de informações que a Bíblia nos dá é absurda. Nós vamos saber tudo aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque está tudo descrito na Bíblia. Basta nós lermos a Bíblia, estudarmos as profecias, que nós saberemos tudo aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Aqui nós temos as principais referências bíblicas que foram utilizadas para fazer esse curso. Então, Daniel capítulo 8, versículo 14, Daniel 9, de 24 a 27, Daniel capítulo 12, de 11 a 12, Mateus 24, de 15 a 44, Apocalipse 13, 5, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, capítulo 5, de 1 a 11, e 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Logicamente que não são somente esses
essas referências que falam sobre os finais dos tempos. Nós também temos outras referências. Essas referências são as que eu julguei principais. Então, é importante que você pare, você leia todas essas referências, que aí você vai começar a entender tudo aquilo que nós estamos falando aqui, para não dizer assim, você está falando uma coisa, de onde você tirou isso? Não, eu estou mostrando da onde eu tirei. Então, nós primeiros estamos falando aqui, nesses capítulos iniciais, como eu fiz este curso, e depois nós vamos falar também como nós vamos mostrar vários gráficos, né, gráficos sobre as 70 semanas, sobre a profecia do capítulo 9, e eu vou mostrar para vocês da onde eu tirei esses gráficos, como foram elaborados esses gráficos, para que você possa entender melhor a profecia. Então, antes de mostrar os gráficos, eu vou mostrar o histórico, vou falar da onde saíram esses gráficos para que você possa entender melhor. Convergência profética. Então, o que é que nós observamos lendo as profecias? Nós observamos que existe uma convergência profética, ou seja, todas as profecias estão apontando para o final dos tempos. Então, por exemplo, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Então, a profecia contida em Daniel 2 é diferente de Daniel 7, utiliza outros símbolos, mas está apontando para a mesma direção, está mostrando como vai ser o final dos tempos, que é esse período o último período que nós vamos ter aqui na Terra, que é o último período de 7 anos, onde será a atuação do governo do Anticristo, onde nós teremos a atuação do governo do Anticristo. Com outro nome será o governo globalista, com outro nome será a grande tribulação. Ou seja, como diz na Bíblia, é o final dos tempos. Então, esse período que muito provavelmente nós iremos passar, é um período que nós temos que conhecer. E nós observamos o que? Essa convergência profética. Porque você lendo várias profecias, todas estão falando do mesmo assunto, falando sobre esse período de 7 anos. Então você vai achar lá em Tessalonicenses, em Apocalipse, Daniel 9, 8, 7, 2, e também os conteúdos dos livros proféticos que eu nem citei aqui, que também estão apontando para esse período de 7 anos. Lógico que a humanidade não vai acabar aqui em 7 anos, vai continuar, mas de uma outra forma. Isso aí depois nós vamos estudar isso aí em outro curso. Outra coisa que eu quero falar aqui também importante sobre esse final dos tempos, sobre esse conteúdo desse período, é que no Apocalipse 5 fala o seguinte: existia um livro que falava tudo sobre o final dos tempos, um livro selado. E não havia ninguém digno de abrir esse livro. O único que foi digno de abrir o livro, quando João estava observando, estava tendo a revelação, essa revelação, ele estava no céu, o anjo mostrou para ele o livro, falou: quem é digno de abrir o livro? E não havia ninguém digno de abrir o livro. Aí um dos anciãos chegou para João e falou: não, existe um que é digno, que é o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, pela ação de Jesus Cristo, hoje nós temos o conhecimento do que vai acontecer no final dos tempos. Coisa que, por exemplo, Daniel, ele falou as profecias, foi revelado para ele as profecias, mas ele não tinha o conhecimento do livro profético. Não foi dado a ele. Ele queria, acho que é Daniel 12, Daniel 12 que fala sobre isso. Ele queria conhecer um pouco mais, ele perguntou para Deus, mas aí Deus falou para ele: não, não é para você saber, não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. O que você está profetizando aqui não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Ele estava escrevendo aquilo que Deus falou para ele, mas ele não tinha muita noção, ele queria ter um entendimento melhor daquilo que ele estava escrevendo, mas Deus falou: isso não é para você, isso é para o tempo do fim. Hoje nós temos o quê? Nós temos acesso a esse livro que era selado, que Jesus já abriu. Só que os cristãos estão renegando essas informações, estão deixando de lado essas informações. Então, esse livro, esse conhecimento sobre esse final dos tempos, ele é muito importante, porque várias profecias estão o quê? Apontando, indicando, sinalizando para esse período.
Momento histórico de Daniel 9. Então, é importante, antes de nós falarmos sobre a profecia, é importante conhecer o momento histórico em que se deu a profecia de Daniel 9. Então, nesse período, o reino de Israel foi dividido em reino do norte, denominado Israel, e reino do sul, chamado de reino de Judá. O reino do norte, ele foi conquistado e foi para o exílio na Assíria. Então, a Assíria conquistou o reino do norte. E o reino do sul, ele foi conquistado pela Babilônia. Então, ele foi para o exílio na Babilônia. O profeta Daniel, ele viveu na época do exílio da Babilônia. Então, ele estava no palácio real, trabalhava para os reis da Babilônia. Posteriormente, a Babilônia foi conquistada pelos medo-persas, então ele continuou no palácio real trabalhando para os reis medo-persa. E ali ele teve uma série de revelações sobre o tempo do fim. Então, no período em que ele estava servindo aos reis da Babilônia, aos reis da Babilônia e aos reis medo-persa, ele teve essas profecias. Aqui nós temos um mapa de Israel e nós já temos aqui o reino dividido. Então, anteriormente, o reino era um reino único, né, na época de Saul, Davi e Salomão. Posteriormente, esse reino ele foi dividido em reino de Israel, que era o reino do norte, e reino do sul, que era o reino de Judá. Então aqui mostra já esses dois reinos, o mapa de Israel, que é o reino do norte mais ao norte, e o mapa do reino de Judá mais ao sul. Aqui mostra os cativeiros. Então o reino de Israel foi conquistado pela Síria e foi levado para a Síria. O reino de Judá foi conquistado pela Babilônia e foi levado para a Babilônia. Aqui nesse mapa nós temos então mostrando esse deslocamento de Judá até a Babilônia. Então eles foram conquistados e foram levados cativos para a Babilônia e o território deles ficou praticamente inutilizado. E o povo ficou todo na Babilônia. Então, como nós falamos anteriormente, o profeta Daniel, ele era um exilado, ele foi Judá para a Babilônia, então ele vivia no palácio real, ele prestava serviço para os reis da Babilônia, e ele tinha conhecimento que havia uma profecia do profeta Jeremias, que dizia que o povo iria permanecer no exílio por 70 anos. Então havia essa profecia e ele tinha conhecimento dessa profecia. Então ele foi orar a Deus, já havia passado um certo período, né? E ele foi orar a Deus acerca dessa profecia. E Deus respondeu a ele, dando essa profecia das 70 semanas que seriam estabelecidas sobre Israel. Ele recebeu essa informação, né? ele recebeu a resposta da profecia, que era então essa profecia das 70 semanas. Ele orou a Deus, pediu informações a Deus sobre quando se daria esse retorno, e Deus respondeu para ele com a profecia das 70 semanas. Então, a profecia das 70 semanas prevê o seguinte, que após a ordem do rei para reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém, então o retorno do exílio, eles iriam retornar do exílio e reconstruir a cidade, reconstruir o templo, seria o ponto inicial dessas 70 semanas de anos. Então seriam estabelecidas 70 semanas de anos sobre Israel. Então, a ordem, o início dessas 70 semanas, então o início das 70 semanas começa com a ordem para reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. E isso aconteceu no reinado do rei Ciro, da Pérsia. Então a Pérsia conquistou os medos e o rei Ciro deu esse edito, deu essa ordem para reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. E isso foi o que? Marcou o ponto inicial dessa profecia de 70 semanas que foram estabelecidas sobre o povo judeu. Então a profecia diz que seriam estabelecidas 70 semanas de 7 anos sobre o povo judeu. Então o olhar, o relógio, o direcionamento está o quê? Sobre o povo judeu.
A contagem das semanas de anos era comum para os judeus. Então, uma semana era igual a 7 anos. Então, 70 semanas vezes 7, 490 anos. O início da contagem do tempo. Então, quando que começou essas 70 semanas? A partir da saída da ordem lá do rei Ciro para edificar Jerusalém. Qual vai ser o final da contagem do tempo? Vai ser no final da última semana, ou seja, da semana 70, com a vinda do Messias para acabar com a transgressão deste mundo, destruindo o governante mundial, o anticristo. A profecia ela faz uma divisão no tempo, conforme o gráfico a seguir. Então, nós vamos passar um gráfico primeiro dessa profecia, para que vocês possam entender, e depois nós vamos ler no texto bíblico por último, para que vocês possam ter um entendimento melhor, para não ficar confundido, não ficar confuso a leitura do texto bíblico. Então, o que é importante que foi passado aqui nesse slide é que foram estabelecidas 70 semanas de 7 anos, o olhar está sobre o povo judeu, então nós vamos acompanhar essa linha do tempo, que também serve para nós, lógico, mas o olhar, o direcionamento, a visão está sobre o povo judeu, porque a contagem do tempo está sobre eles. E, bom, vamos ver no próximo bloco essa divisão do tempo conforme o gráfico a seguir. Ou seja, o que está escrito na profecia nós colocamos num gráfico para ficar mais fácil, para que você possa entender. Então a profecia ela está dividida da seguinte forma: um período inicial de 7 semanas, depois um período de 62 semanas, um intervalo e no final a última semana. Então, esse é o gráfico, o esqueleto da profecia. Então, nós teremos 69 semanas numa primeira fase, um intervalo de tempo e depois a última semana. Tá? Então, esse é o esqueleto, o gráfico básico da profecia. No próximo slide, nós vamos estar ampliando o conteúdo aqui desse gráfico para vocês entenderem essas divisões. Aqui nesse slide nós temos então a explicação dessa divisão em semanas. Então nós tivemos aí as primeiras 7 semanas, né? Começou com a ordem do rei Ciro para reconstruir a Jerusalém e o templo, né? Nessas 7 semanas o templo foi reconstruído, então fechou 7 semanas, fechou então a reconstrução do templo. Então 7 semanas é relativo à reconstrução do templo. A partir daí segue 62 semanas até a crucificação de Jesus. Então, quando houve a crucificação de Jesus, parou o tempo. Parou o tempo. Por quê? Acabou as 62 semanas. 7 mais 62 dá 69 semanas. Ficou faltando a última semana. E nós tivemos aí um intervalo. Então, nesse intervalo, o que foi que aconteceu? No ano 70, Israel deixou de existir, porque Israel foi invadida e foi distribuída entre os povos. Em 1948 houve o retorno à Terra Santa. Então o povo judeu, a ONU elaborou lá o retorno dos judeus para formar o Estado de Israel. Então esse período, esse intervalo, vamos dizer assim, a contagem de semanas ela deixou de ser contada, né? E o que acontece? Faltou a última semana. Agora, quando que vai começar a última semana? A última semana ainda não começou. Vai começar com um acordo de paz feito com Israel. Então, quando tiver esse acordo de paz, vai começar a 70 semanas. Então, foram estabelecidas 70 semanas. A semana 70 ainda não começou. Nós tivemos 69 semanas que já passaram. Falta a última semana. E quando vai começar essa última semana? Com um acordo de paz. A profecia diz também o seguinte, que na metade dessa última semana, esse acordo de paz vai ser quebrado. Então, observem bem aqui. Esses pontos que nós falamos agora aqui da última semana, o acordo de paz que vai ser feito com Israel e com outros países, outros povos, e a quebra desse acordo de paz na metade dessa última semana, são pontos de referência. São pontos de referência em relação à profecia, que depois nós vamos estar ampliando
esses conteúdos, né? Inclusive Jesus citou, o que Jesus citou foi essa quebra do acordo de paz, onde vai haver o quê? A abominação assoladora, a abominação desoladora. Jesus citou o quê? A abominação desoladora. Quando é que vai acontecer a abominação desoladora? Na metade da primeira semana, ou seja, depois de 3 anos e meio. Certo? Então vocês estão vendo como as coisas estão se encaixando? Bom, nesse bloco aqui é só isso. Depois nós vamos estar ampliando mais esses conhecimentos. Então, como você já viu as profecias, nós já mostramos os gráficos, está bem mais fácil. Agora nós vamos ler Daniel 9, de 24 a 27, e aí você vai entender bem melhor, porque você já viu os gráficos, eu já falei sobre esses gráficos, agora nós só temos que pegar detalhes. Cada palavra é um detalhe, cada palavra em profecia, cada palavra é um mundo, cada palavra você tem aí várias informações que você pode agregar ao conhecimento profético. Então vamos ler e depois nós vamos comentar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que foi falado aqui? Então, nós vimos aí as 7 semanas mais as 62 semanas. Vimos também, e depois dessas 62 semanas, será tirado o Messias. Então, o Messias morreu na cruz. E o povo que há de vir destruirá, e o povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é esse príncipe que há de vir? Esse príncipe é o anticristo. Aí embaixo, no último parágrafo, fala o seguinte: e ele, quem é ele? O príncipe que há de vir, firmará um concerto com muitos por 1 semana. É justamente essa última semana que está faltando. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vocês viram muito bem aqui. E ele firmará um concerto, um acordo com muitos, por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, isso quer dizer o seguinte: quando for feito esse acordo, o templo também vai ser reconstruído, né? E na metade desse período, o que vai acontecer? Se você procurar informações de outros textos bíblicos, nessa metade o anticristo ele vai centrar no trono de Deus e vai dizer que é Deus e vai querer ser adorado como Deus. Entendeu? Nessa metade aí. E a partir daí vai ser o que? A assolação desoladora que diz lá em Mateus 24, que Jesus citou. É justamente esse período aqui. Vocês estão entendendo como as coisas vão se encaixando? Né? Então, bom, nós já vimos aqui então esse texto, depois você pode ler com mais calma, e nós vamos agora, com vários gráficos que nós vamos passar, nós vamos introduzindo o conhecimento em cima dos gráficos, para eu não ficar falando e você não entender. Então, cada conhecimento que nós colocarmos, cada informação profética que nós colocarmos, eu vou explicando e aí nós vamos ampliando o nosso gráfico.
Aqui nós temos mais um gráfico das 70 semanas, só para que você possa fixar os conhecimentos. Então, 7 semanas, mais 62 semanas, intervalo e a última semana. Então, depois nós vamos fixar o nosso estudo na última semana. Nós vamos ter um gráfico só da última semana e vamos trabalhar com bastante informações sobre a última semana. Então, antes de entrar nos gráficos, só para fazer um resuminho rápido aqui. Então, Daniel 9 baliza o tempo profético. Permite colocar a profecia no tempo. Informa quando vai acontecer o tempo do fim. A semana tem um começo, um meio e um fim. O tempo é muito bem determinado. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu. O povo judeu é o relógio. Nós temos que olhar para Israel. Então, esse é um resuminho do que foi falado, um direcionamento sobre o capítulo 9. Aqui nós temos então o gráfico da última semana, da semana 70. Então, vamos repassar aqui os pontos de referência. Lembra que eu falei com vocês, há um tempo atrás, sobre alguns blocos anteriores, sobre pontos de referência? Alguns ficaram até sem saber bem o que é. Então, aqui estão os pontos de referência que vão nos balizar no tempo. O acordo de paz de Israel, né? Então, o anticristo vai fazer um acordo de paz com Israel e com outros países, a reconstrução do templo e a profanação do templo. Então, esses são os pontos base. Aí nós temos Daniel 9, 27, falando sobre o acordo de paz, a reconstrução do templo, Mateus 24, 15, a profanação do templo, Daniel 27, e Mateus 24, 15 e Daniel 11, 31. Então, essa profanação do templo, ela vai marcar o final dos 3 anos, dos 7 anos. Então, 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio tem um divisor de águas, vamos dizer assim, que é a profanação do templo. E a partir desses 3 anos e meio, nós temos o final dos 7 anos. Então, esses são os pontos de referência da 70 semanas. Esses pontos são de suma importância para que nós possamos balizar o tempo, para que nós possamos colocar o conteúdo profético na linha do tempo. Então, com esses pontos de referência, nós vamos conhecer e saber o futuro. Por quê? A Bíblia está nos informando e nós vamos colocar os conhecimentos proféticos em cima desse gráfico aqui, dessa linha do tempo, com esses pontos de referência. E nós vamos nos ater a essa 70 semana. Isso que nós vamos concentrar o nosso estudo, como será essa 70 semana. Por que é importante estudar a semana 70? Porque isso vai ser importante para os santos passarem esse período. Muitos acreditam no pré-tribulacionismo, mas você pode assistir o curso aí, pré-tribulacionismo, um grande engano. Não vai existir arrebatamento. Os santos, os salvos de Deus, irão passar a tribulação. Então é importante que você estude para você não ser pego de surpresa, porque esse período de 7 anos vai ser um período violento, vai ser uma coisa que nós nem imaginamos, aquilo que nós não temos ideia de viver num período assim. Nós só vamos conseguir nos preparar para esse período, estudando o período e montando os cenários que a Bíblia nos dá, ou seja, com as informações contidas nos conhecimentos proféticos, nós vamos montando os cenários e a partir daí nós podemos nos preparar para passar esse período. Bom, mas nesse bloco aqui, eu quero deixar só isso aqui, os pontos de referência, e depois nós continuamos com mais informações. Antes de ampliarmos o nosso gráfico, nós vamos confirmar alguns pontos de referência muito importantes. Então, vamos ler Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, o que Mateus está falando aqui? Na verdade, é Jesus que está falando, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel
no lugar santo. Então, o lugar santo ele vai ser profanado, né? Então, para o lugar santo ser profanado, o templo precisa ser reconstruído. Então, nós estamos confirmando a reconstrução do templo e a profanação do templo. E esse templo vai ser profanado. Então, o que diz em Daniel 9:27 está sendo confirmado aqui, ou seja, o próprio Jesus está confirmando, está citando a profecia de Daniel do capítulo 9 das 70 semanas, ou seja, o ponto de referência. Ele está citando o quê? Quando vocês verificarem que ocorreu a desolação, a abominável desolação de que falou o profeta Daniel, fujam para os montes. Então ele está confirmando o que está descrito na profecia de Daniel 9. Agora nós vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Eu vou ler o versículo 2 também, só para complementar. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui o que ele está falando? Está falando o seguinte, que antes da vinda de Cristo, tem que aparecer o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai aparecer antes da vinda de Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ele vai se assentar no santuário de Deus. Então aqui, nós temos o santuário. O que vai acontecer com o santuário? Ele vai ser profanado. Aqui ele está dando detalhes como que vai acontecer essa profanação. Nós já vimos lá em Daniel 9:27, vai cessar os sacrifícios. Então vai cessar, aquele sacrifício diário vai cessar. Ele vai fazer cessar os sacrifícios. E ele vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, uma afronta contra Deus. Então aqui vocês viram que nós ampliamos confirmamos o ponto de referência e ampliamos aquilo que vai acontecer nessa ação desoladora na metade, na profanação do templo, na metade dos 3 anos e meio, ou seja, na metade da semana 70. Nós vamos colocar aqui no nosso gráfico agora quando será o reinado do anticristo. Então vamos ler Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então o que nós vemos aqui? Mais uma referência sobre essa profanação do templo, onde ele fala que abriu a boca para proferir blasfêmias e para difamar o nome e difamar o tabernáculo, e também os que habitam no céu. Então, mais uma vez, está citando o templo de Deus. E ele cita aqui também o seguinte, que o anticristo vai ter poder e autoridade para agir durante 42 meses. Então, 42 meses são 3 anos e meio. Então, ele não vai ter autoridade para agir durante os 7 anos. A autoridade absoluta que ele vai receber vai ser durante 42 meses. Então, ele não vai reinar sobre esse período total de 7 anos. O reinado dele é apenas de 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. Ele vai reinar somente num período. Bom, então como vamos posicionar esse reinado aí nesse nosso gráfico de 7 anos? Se nós colocarmos o início do reinado dele quando fizer o acordo de paz, o que vai acontecer? Quando houver a profanação do templo, o reinado já tem que acabar.
E aí vai ficar um negócio sem pé, sem cabeça. Então não tem como o reinado começar com um acordo de paz. Sem contar que lá em Daniel 9 diz o seguinte no final aqui, só para vocês, a gente não esquecer. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a destruição que está determinada sobre ele vai acontecer no final dos 7 anos, quando forem derramadas as taças. Então, essas taças não vão poder acontecer no meio desse período de 7 anos. No meio do período de 7 anos tem que acontecer a profanação do templo. Então nós concluímos que o reinado do anticristo vai começar no meio da 70ª semana, da última semana. Para você continuar assistindo esse curso, você deverá pegar o link da próxima parte do curso na descrição desse vídeo e colar no seu navegador. Assim você poderá continuar assistindo esse curso. Olá, irmãos! Ajude-nos nesse projeto de divulgar a palavra profética, para que um número cada vez maior de pessoas possa conhecer o que nos foi deixado por Deus. Inscreva-se neste canal, dê um joinha. Bata no sininho para que tudo que seja postado chegue até você. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Prepare-se para passar esse momento tão importante da história que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.